Abra a sua Bíblia, por bondade, em Colossenses capítulo 3. Mas, irmãos, eu vou voltar no tema que foi de verdade. Me pediram para eu repetir, porque esse tema foi assim. Tiago gravou, mas não gravou. Eu preguei, aí no final ele disse: olha, você será o primeiro a sofrer o efeito da mensagem, a sofrer o dano. Aí eu disse: que foi, Tiago? Nós conseguimos gravar a mensagem toda, mas não saiu o áudio. Foi a mensagem toda sem áudio. E muitos irmãos pediram essa mensagem. Eu vou repeti-la, mas com textos novos. Por isso que eu estou começando em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, por bondade. Aí você vai ouvir, quem já ouviu, pode ter certeza que você vai ouvir coisa nova. Quem não ouviu, a oportunidade de ouvir de novo esse tema: disposição para sofrer o dano. E olha que coisa linda, naquele domingo, Tiago disse: você vai ser o primeiro a sofrer o dano, esse domingo de manhã. E à noite, irmãos, aconteceu algo aqui na igreja que mexeu muito comigo. E foi em relação à minha filha. Aí eu falo, isso aí todo mundo fala, não é só palavra do pastor. Meu irmão, eu tenho um lombo para receber sua de todo mundo. Eu estou aqui para isso. E apanho direto. Mas não mexe em filho, não. Não mexe não, que o negócio é feio. E alguém mexeu em algo na minha filha, meu irmão. Quando eu cheguei em casa, e eu fui ouvindo a história no carro, quando eu cheguei em casa, diante de Deus, a vontade foi de ir na casa da pessoa, mas ia ser feio. E aí me lembrei da mensagem: disposição para sofrer o dano. Agora eu vou dizer, essa pessoa está me devendo uma conversa. E vai ter. O dano eu sofri, mas a conversa não passa batido, não. Não mexe com o filho de ninguém, não. Não mexe com o filho de ninguém, não. E eu, graças a Deus, a esperança da igreja que sabe tratar com filhos de pastores. Aqui deve ter uns 7 filhos de pastores aqui. Tem pastor Cristiano, tem 2 filhos, Gabi, Júnior. Eu tenho Maria Fernanda. Aqui tem Jude e Jamile, filhas de pastores. Tem Jamile Brandão, filha de pastor. Rafael, que voltou. Rafael e Marcelo voltaram, irmão. Que alegria que eu estou, viu? Há um ano eu chorei tanto de tristeza e agora eu fiquei muito feliz, viu, Rafa? Que alegria, viu? Que alegria tê-los de volta e saber que vocês cumpriram o propósito de Deus. Foi um tempo especial de Deus na vida de vocês. E é lindo a gente perceber o quanto Deus cuida de vocês, viu? Estou muito feliz mesmo, muito feliz em recebê-los aqui novamente na esperança. Mas eu estava falando o quê? Filho de pastor. Tem mais alguém? Tem Calil, Ana, dá quantos aí? Mais de 8. Samuelzinho ali, também filho de pastor, né? Samuel, filho de pastor. Então tem quase 10 filhos de pastores aqui. E a Igreja Batista Esperança, quem? Ali. Filho de pastor, né? Ditinho é pastor, não sabia não, amigo. Quase 10 filhos de pastores. Não deu reclamação. A Igreja Batista Esperança sabe tratar com isso. Pelo menos da parte da minha filha, esse foi o choque que eu tomei. Mamãe, eu fiquei sofreu dano. Então, 2 danos eu sofri no dia. E na semana seguinte, eu estou indo na aula Nunes. O endemoniado atravessa a rua e você já sabe da história. Fui no Sintrans buscar, essa é nova, fui no Sintrans buscar documentação do BO, o cara está lá me incriminando. De novo, sofro dano, mas eu mandei uma mensagem para ele. Mas eu deixei de falar o que eu queria falar. Eu devia ter dito tudo, mas não disse. A gente precisa aprender a sofrer
Olha só, veja comigo o texto de Colossenses 3, a partir do 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Bora lá. Bora lá. Vai prestando atenção nos imperativos desse texto. Paulo agora vai descrever o jeito de viver de quem pensa nas coisas do alto e de quem busca as coisas do alto. Porque até então parece uma coisa muito abstrata. Pensa nas coisas do alto, busquem as coisas do alto. Mas aí Paulo vai dizer o jeito de viver, o estilo de vida de quem pensa nas coisas do alto e de quem busca as coisas do alto. O primeiro ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são aí algumas características da natureza terrena? Prostituição. Aqui prostituição aqui é tudo que é sexualmente ilícito, imoral. A palavra é porneia. Aí inclui todo tipo de prática sexual reprovada pelas Escrituras. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos ou despivos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus efeitos, ou com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí eu queria basear esse início da fala nesse versículo. Revistam-vos, revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É interessante essa palavra afetos. Em alguma versão, quem tem aí, por favor, leia para mim. Alguma versão fala entranhas de misericórdia. Alguém tem? Alguém tem entranhas de misericórdia? Tem? Por favor. Olha que coisa, entranhas de misericórdia. Eu vou falar sobre disposição para sofrer o dano. E, no meu entendimento, a disposição para sofrer o dano é uma das práticas mais, eu vou utilizar a palavra aqui, utilizada por Paulo, é uma das práticas mais viscerais da fé cristã. Disposição para sofrer o dano. O hebreu, ele entendia que as paixões mais extremas habitavam nas entranhas, nas vísceras, nas tripas. Você já falou para alguém: se eu te amo com toda a força das minhas tripas? Olha, não é errado não, né? Eu te amo com toda a força das minhas tripas. Então o hebreu, ele acreditava que, e aí tem outros termos usados como coração, como sendo o homem interior, todinho. Paulo
está usando uma linguagem de intensidade, entranhas de misericórdia, revestimos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Você precisa ser visceral, radical, na prática da misericórdia, bondade, humildade e mansidão, de longanimidade. 13. Vai vendo. Revestir, suportai-vos uns, perdoai-vos, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15. Seja a paz de Cristo o árbitro. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, observe os imperativos. Como Paulo é radical na proposta de vida de alguém que pensa e busca as coisas do alto. Primeiro ele vai dizer: fazei, pois, morrer. Matem a natureza terrena, carnal, pecaminosa de vocês. O versículo 8, outro imperativo, ele diz: agora, porém, despojai-vos, tirem essa roupa do velho homem. Versículo 9, não mintais, não mintam uns aos outros. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E aí o versículo 15, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha para você ver as radicalidades, superativos que Paulo utiliza para um cristão que pensa e busca as coisas do alto. Por isso eu estou dizendo para vocês que a disposição para sofrer o dano é uma prática, sabe, radical da fé cristã. Radical, muitíssimo. Imagine. E quando eu falo da disposição para sofrer o dano, eu estou falando da disposição para abrir mão de direitos e privilégios, não de princípios. Mas quantas vezes eu abro mão de direitos meu? O evangelho, irmãos, a fé cristã não é uma prática de reivindicações, não é uma prática de exigências, de luta pela autopreservação. Não é. E parece que quando a gente fala de sofrer danos, a gente está falando de passividade, a gente está falando de gente que não se autodefende, ou que não tem nenhum instinto de autopreservação, ou de gente passiva. E por isso eu digo, ó, presta atenção. Nessa prática, a gente precisa de discernimento espiritual. Não é algo que você sai por aí aleatoriamente dizendo: eu abro mão de tudo. Algumas questões você terá que sofrer um dano. Vocês se lembram, vocês acompanharam o episódio Lagoinha Global e Lagoinha Niterói? Não, quem não acompanhou não perdeu muito não. Olha só, o Felipe Valadão, casado com... quem é a outra Valadão? Mariana Valadão, pastoreio a Lagoinha em Niterói. Felipe decide fazer o desligamento da Lagoinha Global e ter a sua própria denominação. Isso é uma coisa, os batistas chamam isso de cisões. Isso é uma coisa, digamos, natural. Não sei se é tão normal, mas pelo menos natural, é corriqueiro que acontece. Todo mundo tem direito de dizer: não vou ficar mais aqui, não vou continuar associado, ligado, conectado, vou embora. Isso é o princípio da vida, de emancipação. Mas o que acontece? Aí quando ele decide também ficar com o nome. Com o nome que não é nome. O nome é, quando eu falo nome, eu estou usando até um eufemismo, não é nome, é marca.
É a marca dele. Lagoinha é uma marca. Assim como, por exemplo, quando você se refere a Neymar, você não se refere a uma pessoa, você se refere a uma entidade. Neymar é uma marca. Neymar é uma marca. Lagoinha é uma marca global. Que é de proporções que vocês não têm noção. Em todos os sentidos que você pensar, é uma proporção extraordinária. E aqui vale ressaltar que eu não tenho coragem de julgar ninguém e nem quero fazer. Nós não estamos julgando a família Valadão. Aliás, eu tenho profundo respeito e admiração pela família Valadão. Márcio Valadão, pastor Márcio Valadão, é unanimidade no meio pastoral brasileiro. O respeito que se tem a Márcio Valadão é muito grande. Família Valadão, não estou julgando, eu estou falando da decisão. Aí o Felipe decide desligar. Então, um carro na porta. Mas está na porta. Pega, cadê a chave? A minha. Veja na minha sala. Veja na minha sala. Bora. Aí o Felipe Valadão decide pelo desligamento. Quando ele decide pelo desligamento, o que acontece? O André judicializa a situação. Entra na justiça, porque Lagoinha é patenteado. Lagoinha é patenteado. Aí entra e exige que o Felipe tire o nome. Aí, daí parte toda a confusão, família Valadão, brigas, discussões, e a mídia, que é um abutre social, a mídia para mim é um abutre social, e a mídia cai em cima e gera esse escândalo nacional, aliás, de proporção mundial, a briga, divisões e conflitos, família Valadão. Aí eu fico pensando, a gente está falando de disposição de sofrer dano. Irmãos, tanto um como o outro poderia sofrer. André, pastor presidente da Lagoinha Global, poderia dizer, tudo bem. Mas aí o Felipe também poderia dizer, bom, eu escolhi seguir minha vida, vou colocar um outro nome na instituição. Mas veja como os egos, os interesses da gente estão sempre gerando conflitos nas nossas relações. Lança aí Tiago capítulo 4, Júlia, Tiago capítulo 4, veja se não é isso a razão da gente ter dificuldade em sofrer danos. É os interesses, ou o interesse pessoal da gente. O que diz Tiago capítulo 4, versículo 1? Lê para a gente, por bondade. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Por que vocês brigam? O que vocês... deixa eu dizer para vocês. Eu estou na esperança. Eu devo ter umas 3 situações sérias para resolver na esperança. E eu não vou resolver agora. Não adianta. Não vou resolver. Eu fiquei na esperança, irmãos. Resolvendo as coisas há alguns anos no ímpeto. Não resolvo mais não. Eu resolvo na hora que eu tiver o discernimento e o entendimento para resolver. Eu estou com as 3 situações na esperança que são geradas por isso aí, ó. Isso aí, ó. Os nossos conflitos de casamento, conflitos familiares, está aí. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Olha o versículo 2. Cobiçais, vocês cobiçam, vocês desejam, e nada vocês têm. Vocês matam, olha, e vocês invejam, e nada vocês podem obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada teis, porque não pedis. Quem diz o versículo seguinte? Pedi, e vocês não recebem. Por quê? Porque vocês estão pedindo para esbanjar em vossos próprios prazeres. É isso aí que é difícil. Abrir mão dos nossos interesses. Por que, Felipe? Ok, sigo a vida.
que importa mesmo? É o nome esperança ou é a presença de Cristo? Ou é a missão que nós estamos realizando? Jesus, quando, diante dos soldados, lá no Getsêmani, depois do Getsêmani, os soldados romanos vêm para prender Pedro, lança a mão da espada e vai na orelha de Malco. Aí os irmãos que gostam de conjecturar, se foi na orelha, era na cabeça. É engraçado essas conjecturas da Bíblia, na cabeça, é tudo conversa. Mas ele acertou na orelha de Malco, cortou a orelha de Malco. O que Jesus falou para Pedro? O que Jesus falou para ele? Pedro, coloca a espada na bainha. Quem lança a mão da espada, pela espada sofrerá o dano. E o que Jesus fala para Pedro? Pedro, eu poderia orar e Deus enviaria foi só uma só, uma legião, ou algumas legiões de anjos, que ele botaria nesse momento. Olha a disposição que Cristo tem de sofrer um dano por um motivo, por uma razão. Mas morre. Mas por que sofrer dano é difícil? Porque os nossos interesses estão sempre à frente. Na comunidade, na família, a gente sempre quer fazer prevalecer os interesses da gente. Isso é um tipo de pleito que mais atrapalha na comunidade de fé. Quando você vê que tem conveniências e interesses pessoais, qualquer discurso fica muito difícil. Fica muito difícil. Se todos nós estamos aqui, a gente não tem disposição de abrir mão pelo bom testemunho, pela paz. Olha o que Paulo diz, Romanos 14, olha para você o que Paulo fala aí, Romanos 14, é um texto dificilzinho, olha. Romanos 14, a partir do versículo 13, Romanos 14, a partir do 13. Ok, diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. 14. Olha as coisas, irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa de si mesmo pura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é pura. 15. Se por causa da tua comida se entristece, deixa eu me situar aqui, versículo 14, 15. Se por causa da tua comida, o teu irmão se entristece, você já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Rapaz, sofreu um dano nas relações comunitárias. Tem coisas, irmão, que para mim, nas minhas convicções pessoais, elas não são pecaminosas. Mas eu não as pratico, não as manifesto publicamente pela paz da comunidade. Se por causa da tua comida, das tuas convicções, aqui são questões de regras religiosas, do que comer, se é pecado e tal. E aí Paulo está dizendo, se por causa da tua comida, o irmão da igreja se entristeceu. Aí Paulo diz, você já não anda conforme o amor fraternal. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Olha o versículo 15, 16 agora. Aí é pesado. Vê se vocês entendem esse versículo aí. Não seja, pois, vituperado o vosso. Bem, vocês entenderam isso aí? Aquilo que você considera correto, que não se torne motivo de blasfêmia, ou de tristeza, ou de maledicência. A melhor interpretação do versículo 16 está no 22. Olha o que ele diz no versículo 22, Romanos 14. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova.
Uau, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Bom, eu aprovo, eu tenho muitas convicções e eu nunca tive coragem de expô-las publicamente, porque eu posso gerar. Vocês lembram de Paulo? Eu queria trazer alimento sólido, mas não posso, porque vocês são meninos. Então, eu vou continuar alimentando-os com leite. Que coisa, né? Tem coisas, irmãos, tem convicções que elas só servem para o âmbito privado, nunca para uma prática comunitária. Tem várias situações na esperança que a gente sofre o dano, que eu falo assim, essa semana mesmo algumas pessoas me perguntavam sobre a forma como nós iríamos praticar o Natal na esperança. A inserção de alguns objetos e tal. Aí bora fazer o mais simples possível. Mais simples possível. Nós vamos introduzir alguns elementos. Por quê? Para mim, de verdade, eu só não gosto de Papai Noel. Que é trauma de infância, que ele me prometeu um monte de coisa, até hoje não prometeu nada. Minha tia falava que Papai Noel existia, que eu vivi isso tudo. Ele me enganou o tempo todo. Eu não gosto de Papai Noel. Mas aqui, no meu entendimento, essas coisas escandalizam. Mas nós pastoreamos uma comunidade de diversidade de pensamentos. E aí Paulo vai dizer sobre o irmão débil, o irmão fraco na fé. Eu queria até pensar com vocês que de fato é irmão, não é fariseu. Que eu não vale também deixar de viver o que a gente crê por fariseu, não. Tá? Fariseu já é outra categoria de gente. Para mim, o irmão débil na fé não pode ser confundido com fariseu. O que tem dentro da igreja também é gente. Tem, irmãos? É ofensa falar que tem fariseu na igreja? Não, às vezes nós somos, às vezes a gente é um pouco fariseu, às vezes a gente é um pouco hipócrita também, a gente finge às vezes, eu estou falando a gente nunca é 100%, né? A gente faz essas coisas, mas Paulo está falando do débil, na fé, por causa do fraco. Aí bora ter paciência, quem sabe um dia a gente alcança uma maturidade da maioria que nos permita, ou será universal, dialogar sobre várias questões. Mas a vida da fé cristã é sempre de renúncias e renúncias e renúncias e renúncias. E não adianta eu aqui ficar reclamando. É a minha vocação de ser cristão. Mas por que eu tenho que perder tanto, renunciar tanto em função do irmão? Eu vi uma vez falando, isso é bobice, é ser bobo, abestalhado, ou é por amor a Cristo? Por amor a Cristo a gente deixa de brigar várias vezes. Se a gente praticasse a prática, se a gente desenvolvesse a prática da disposição de sofrer o tanto, a gente resolveria tanta situação. Eu falei naquele domingo que a figura da ovelha muda, é escandalosa para a igreja. A Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha muda aos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Essa figura de ovelha muda, de silêncio, irmão, é uma figura escandalosa para a gente. A gente não assimila muito bem isso, mas é isso, às vezes é sofrer tudo e ficar na paz, e preservar a paz. É sofrer o dano para manter a consciência. Eu fico pensando, o cara que fez o relatório lá no Sintrans, aquele cara, quando ele atravessou, eu saí dentro do carro, eu fiquei uns 10 metros distante dele. Eu fiquei me segurando, me deu vontade de matar. Eu não sei se vocês têm vontade assim mesmo, quando vocês têm, irmão, só eu, né? Eu acho que é só eu que tenho vontade de pegar o carro pelo pescoço. E eu vi até as clandestinidades do carro dele, como carro oficial. E eu nem abri a boca sobre isso, deu vontade de ligar para a prefeitura. Eu vi duas situações clandestinas que eu estava praticando como motorista de um carro oficial. Não
fiz nada. Eu fiquei longe do carro, segurando. Eu ia para lá, nervoso. Depois eu fui, tratei esse cara ali. Passou passado, eu tratei ele, conversei com ele e tal. Tudo bom. Não. Que consciência, que tipo de consciência que o cara tem de colocar lá que eu estava errado? Aí eu tirei a foto do relatório e mandei para ele, e bati de palmas para ele, dizendo, parabéns pelo seu caráter. Porque quando é para sofrer o dano, a conveniência entra, o dinheiro. Por que o cara me fala assim, ó, eu atravessei, tinha uma placa, eu atravessei. Esse tipo de autopreservação, irmão, é desonesto. E quando é desonesto, ele deveria ser deixado mesmo. Porque eu até acredito que tem um nível que é saudável. Você tem que se proteger, tem que se cuidar. Mas desonestamente, que o cara me fala, eu pratiquei com ele. Ainda bem que esse trânsito botou lá condenado, esse trânsito condenou ele na hora. Senão, eu poderia ter te falado. Por que a gente não sofre dano? Eu estava numa loja essa semana, o cara estava olhando os tênis. Aí tinha um identificador, um negócio bem chique, bem chique, bem bonito. Quando ele foi pegar o tênis, a coisa caiu e despedaçou. Sabe o que ele fez? Ele pegou rapidinho, só eu vi. O cara que estava, acho que tinha subido para pegar a calçada, ele pegou e escondeu atrás do sapato. Eu falei, se eu fosse um dono de uma empresa, eu jamais contrataria um cara com esse tipo de impulso ou de prática. Por que um cara não pega o negócio e fala assim, eu quebrei? Quanto custa? Aqui na igreja eu encontro um monte de coisas quebradas, irmão, e não são coisas baratas. Por que a pessoa não procura o infeliz ou a infeliz? Não procura isso, eu quebrei. Eu ensinei isso a minha filha o tempo todo. Andou sem documento, o documento está atrasado, pegaram você, não vai negociar com guarda, leva o carro. Já me pegaram. Estava sem carteira. Aprendi a dirigir, me pegaram. O soldado falou comigo. Você sabe que você praticou uma infração, você está com um crime. Porque dirigir sem IH é crime. O que você sugere que eu faça? Assim, na hora, pega de leva. Pega de leva. Está aí. Se a gente não sofre o dano, a gente não se conserta. Se você poupa o seu filho do dano que ele praticou, ele continua o mau caráter, o desonesto, que esconde as coisas. Desde pequenininho falei para aquela, em qualquer lugar que você chegar e quebrar uma coisa, você vai pegar o que você quebrou em pedaços e vai dizer para a pessoa, eu quebrei, como eu posso reparar? Você é desonesto, irmãos. Por que a gente se protege tanto? Jesus disse, olha, perdeu a noção do lado, olha só, 11:25. Terminou o louvor Mercedes, vai. Não vou terminar já. Aí ele falou dele, ela falou quem? Hã? Honestidade, não, você fez a coisa errada, irmão. Sofre o dano. Ó, pecado, praticou, sofre dano. Tem estilhaços? Pois é, machucou sua cara, sua vida, sofre dano. Aprenda com isso. Mas ser a ovelha muda, submissa, é sempre sinal de fraqueza. As bem-aventuranças de Cristo, o tempo todo indica essa prática do sofrer dano. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados misericordiosos. Uau, misericórdia! Você sabe o que é misericórdia? É dar ao faltoso uma segunda chance. Que isso, irmão? Perdoa ele. E a gente vive esse dilema o tempo todo. E as grandes dificuldades relacionais da gente estão em torno disso aí. A gente se relaciona,
mas no fundo, a gente está lutando por questões individuais. Será que a gente consegue chegar ao nível de baixar as armas e, enquanto comunidade, a gente lutar pelo reino de Deus? Nós resolveremos um tanto de problemas na igreja se a gente tivesse essa disposição cristã de lutar pela paz da igreja, lutar pela paz. E a paz sempre vai nos custar renúncias, irmãos. Sempre vai nos custar renúncias. Amém? Vamos orar?